Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sou a professora Elaine, né? Quem ainda não me conhece, ou conhece só de nome, muito prazer. Aqueles que me conhecem, muito bom estar com vocês, né? Estou muito feliz da gente poder conversar sobre o projeto Dimensões Africanas. Preparei alguns tópicos aqui, né? Para a gente apresentar o que é o projeto, né? Para quem não conhece, a gente vai fazer uma apresentação das atividades, né? E depois fazer uma discussão sobre as ideias que a gente tem para o ano de 2022, né? Para começar, eu gostaria de dizer que esse projeto, o Dimensões Africanas, ele existe desde 2012. Eu ingressei na Unifal em 2011, então, a partir de 2012, eu iniciei as atividades do projeto. Ele já teve alguns nomes, ele já foi Dimensões Africanas nos livros infantis, infanto-juvenis, Dimensões Africanas nos recursos didáticos, nos materiais didáticos. Eu vou mudando, eu só mantenho Dimensões Africanas. A ideia sempre foi continuar os estudos sobre a África, né, que é a minha área de pesquisa e de atuação na Unifal, utilizando o projeto de extensão como uma das estratégias, né, tanto da formação inicial, né, de vocês, alunos do curso de História, tanto da formação continuada de professores que atuam nas escolas, especialmente de Alfenas. A ideia sempre foi pensar recursos didáticos, né, materiais que foram cada vez mais aparecendo no Brasil, né, a partir do mercado editorial, com incentivo da Lei 10.639 de 2003 e depois a 11.645 de 2008. A gente teve uma produção significativa, né, de livros, especialmente livros infantis, com todas as questões envolvidas nisso, inclusive éticas, né, que a gente fez, desenvolveu reflexões sobre isso ao longo do tempo. Então, a gente trabalhou, né, eu trabalhei com várias turmas, né, do curso de História, mas também com alunos do curso de Pedagogia, do curso de Letras, né, que também participaram do projeto ao longo desses anos. O projeto, depois, ele se torna, né, a partir de 2013, um projeto guarda-chuva, que quer dizer o seguinte, que eu inseria várias atividades dentro dele, não só cadastrava na ProEx, como também na PRPPG. Muitos alunos fizeram iniciação científica comigo sobre esse guarda-chuva, né, chamado Dimensões Africanas. Então, muitas pesquisas saíram dessa ideia, né, desse conjunto de atividades de pesquisa e de ensino. Deixa eu desligar aqui para não ficar tocando barulho em vocês. E aí, então, a gente tem, né, a partir do Dimensões Africanas, os projetos de extensão, projetos de iniciação científica, pesquisa de iniciação científica, melhor dizendo, TCCs, né? Muitos alunos pegaram obras específicas, né, que a gente trabalhava nos projetos de extensão para fazer análise mais aprofundada nos seus TCCs, na iniciação científica, e tudo isso pensando atuação na escola. Então, trabalhamos em algumas escolas de Alfenas. Em um dado momento, eu fui coordenadora do PIBID, e nesse processo de coordenação do PIBID, eu também inseria o projeto Dimensões Africanas. Então, ele tem um conjunto de ações ao longo do tempo, inclusive foi premiado, tanto na Unifal quanto fora da Unifal, em apresentações. Eu fiz apresentações sobre projetos no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, então, no Rio Grande do Sul, né, em vários eventos espalhados pelo Brasil ao longo desses anos. Aí, o ano passado, né, quando a gente criou, eu estou certa, ano passado, retrasado, agora eu me perdi no tempo. Foi 2019, eu acho. Isso, quando a gente criou, eu não assisti a mesa da manhã, né, senão eu lembrava agora. Quando a gente criou o LHP, né, o Laboratório de História Pública,
Aí eu também entrei nesse projeto coletivo, né, do curso de História, e aí o Dimensões Africanas passou a fazer parte do programa, né, do Laboratório de História Pública. O Dimensões Africanas, quando se insere num programa maior, né, ele vai tentar conversar com os outros projetos em alguma medida. Isso aconteceu mais esse ano, especialmente na parceria com a Lívia, né, no projeto do Acervo da Cultura Negra Impulso Fundo, tanto que a gente trocou, inclusive, a coordenação, né, Lívia, dos projetos, eu sou coordenadora do Dimensões e ela é a coordenadora adjunta, e ela é a coordenadora do projeto do Acervo e eu sou adjunta. Então, a gente fez uma parceria, o Dimensões, nesse tempo, né, curto tempo, porque a gente começou, é atípico, né, 2021 foi atípico nos projetos de extensão e nos programas, porque a gente já começou no meio do ano, mas mesmo assim a gente conseguiu realizar bastante atividade. Então, ele tem um histórico, né? Esse projeto ele tem um histórico que vem desses anos de atuação, tanto no ensino, tanto na pesquisa, quanto na extensão. Então, eu tentei, de alguma forma, seguir esse caminho da indissociabilidade, né? De pesquisa, ensino e extensão. Do ano passado para cá, houve uma demanda, inclusive demanda dos alunos do curso de História, mas também algumas experiências que eu tive na escola, especialmente na Escola Samuel Wingels, né? Acho que a Manu não está aqui, mas foi com a Manu, ela me chamou para fazer, quando ela, acho que foi estágio ou foi o PIBID, eu não me lembro agora, para a gente fazer oficinas, né? E acho que foi o PIBID. E aí eu fiz oficinas lá, também vi que na escola tem demanda para trabalhar com HQs e mangás. Então, a gente se dedicou, né, a essa atividade de estudo, porque tem que ter pesquisa, né, análise de materiais, e para pensar esses materiais com recurso didático no ensino de história da África nas escolas. E aí, esse ano, nós nos dedicamos mais a essas atividades, né, relacionadas às HQs e os mangás, especialmente as HQs africanas, e também fizemos parceria em algumas atividades, atuamos junto com o acervo. Então, a ideia hoje é fazer essa apresentação das atividades específicas relacionadas às HQs. Então, a Rânia, que é a Rânia e a Vitória são alunas da turma de 2020, a Isa é da turma de 2017, as três atuaram em conjunto, a Rânia é a bolsista, a Vitória e Isa são voluntárias do Dimensões, e elas prepararam uma apresentação sobre essas atividades. Então, eu vou passar para elas, aí em seguida eu volto para falar um pouco mais sobre a parceria com o projeto do Acervo. Meninas, se vocês quiserem, vocês podem começar a apresentação de vocês, por favor. Vitória, Isa, Rânia. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu vou apresentar uma guia. Bom, como a Elaine falou, né, nós somos do projeto Dimensões Africanas, nos recursos didáticos, eu sou a bolsista, a Isabela e a Vitória são voluntários, né, então eu vou começar. Bom, sobre o projeto. O projeto ele é uma continuação dos estudos realizados no período do ensino remoto emergencial. A gente colocou como um tema os quadrinhos africanos na pesquisa e ensino de história. O objetivo principal desse projeto, ela está vinculada à pesquisa e à produção dos recursos didáticos, né, a partir de cosmologias africanas,
E a gente usa como principal fonte as narrativas gráficas e o uso das plataformas digitais, como o Instagram, né, que as pessoas conhecem, que é o Resistindo nas Narrativas, e blogs, para divulgação desse projeto para um público mais amplo. Com a demanda dos materiais que a gente produz, a gente planeja também ampliar conhecimento sobre as vivências e as produções no continente africano, né, com o objetivo de também enfatizar a pluralidade e a riqueza das manifestações não eurocentradas. Algumas atividades desenvolvidas nesse projeto foi também os estudos teóricos sobre análise de narrativas gráficas, também desenvolvemos a realização de cursos online dos quadrinhos africanos, levantamos materiais para compor esse referencial histórico e teórico das discussões, e também o levantamento de quadrinhos que foram produzidos, né, no continente africano. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente utilizou para analisar esses materiais. Depois a Vitória vai dar continuidade, trabalhando especificamente com o autor que a gente viu mais durante esse período do projeto. Para nossa pesquisa quanto ao estudo das narrativas gráficas, pensando na sua compreensão enquanto um formato e as especificidades desse sistema de comunicação visual, nós utilizamos o livro Desvendando Quadrinhos, do Scott McCloud, o Quadrinhos e Arte Sequencial, do Will Eisner, e o Sistema dos Quadrinhos, do Thierry Granchi. Essas obras, elas nos ajudam a entender a forma de se ler e trabalhar com os quadrinhos, que apesar desses autores serem de outros países, o Eisner e o McCloud são estadunidenses e o Granchi é francês, as suas análises, elas podem ser aplicadas, nós estamos aplicando elas em quadrinhos de outras localidades, já que esses autores eles trabalham com elementos comuns que constituem, que compõem as narrativas gráficas de uma forma mais geral. Inclusive nos trabalhos que nós já fizemos com os quadrinhos, como os que a gente realizou durante o GT, por exemplo, o nosso trabalho do Projeto Mouse, que é uma graphic novel estadunidense, e no meu TCC, que também é sobre mangás, esses autores eles foram utilizados de referência. Então, é possível usar esses estudos teóricos e metodológicos para o estudo dos quadrinhos africanos. Mas isso não dispensa uma leitura crítica da nossa parte para entender as especificidades de cada material, de cada obra que nós analisamos, já que também cada autor constrói a sua narrativa e desenvolve seus próprios elementos dentro da sua produção. E isso é uma questão que dialoga com um dos pontos da discussão do Granchi, que é o leitor ele não é um agente passivo dentro desse sistema de comunicação. A artrologia, a articulação, ela não existe só entre os elementos do quadrinho, entre quadro e quadro. Mas o leitor também é parte fundamental dessa articulação para a produção de sentido, e só existe uma narrativa, esse sistema ele só se configura de uma forma eficiente quando o leitor compreende a história. E esse sentido ele não é entregue mastigado pelo autor. Muitas vezes ele não está nem colocado de forma explícita, e muito menos está presente só na parte textual, nas falas, nos balões da história. Até porque a gente precisa lembrar que as HQs elas não são só uma mistura de texto e imagem. Pelo contrário, como o Granchi defende, há uma primazia da imagem. E, inclusive, os textos, a gente precisa trabalhar com eles, visualizando eles como imagens também dentro dessas histórias em quadrinhos. E essas imagens, elas são sequencializadas e articuladas para produzir a narrativa. Então, é necessário um exercício crítico de leitura e interpretação das histórias em quadrinhos, principalmente no nosso caso, como leitores e pesquisadores desse material. A gente precisa ter um cuidado a mais. Agora a Vitória vai falar mais sobre o livro do Granchi. Então, o Granchi, ele faz uma análise das histórias em quadrinhos como um sistema complexo, em que todos os elementos eles são desenvolvidos em sincronia, a imagem, o texto. Então, a leitura não se restringe apenas isso, a imagem e o texto. Ela deve ser analisada como códigos visuais
E essas imagens a gente tem que pensar que também compõem a narrativa, né? Porque a gente acaba ficando muito preso à escrita. E então o autor defende que as histórias em quadrinhos são interpretadas como arte e como técnica, e principalmente como um fenômeno semiológico, que parte de um sistema de significação, onde esses signos podem ser de natureza verbal ou não verbal. Ele relata sobre a arte ser algo capaz de moldar o imaginário contemporâneo. Também ressalta a importância dos quadrinhos na atualidade, sendo dotado de historicidade, por ser um produto de consumo atual, com mercado e produção própria, e também uma ferramenta pedagogicamente atraente, que serve tanto como fonte quanto recurso didático e muito eficaz na produção de conhecimento histórico. A gente considera importante teorizar sobre esses materiais porque a gente quer que essa espécie narrativa seja a nossa fonte de pesquisa. E como fonte, tem suas particularidades e sua natureza própria. Então, primeiro, essa fonte para que faça parte da nossa pesquisa. E outro material que a gente usou foi o curso dos quadrinhos africanos, com o professor Márcio Rodrigues, que a Rania vai comentar um pouquinho mais sobre. Bom, esse curso de quadrinhos africanos, a gente fez ele pelo YouTube, que o professor Márcio Rodrigues ele disponibilizou para a gente. O Márcio Rodrigues, ele é um pesquisador de quadrinhos africanos, né? Ele é doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. E aí é um curso muito interessante, né, em que ele explica sobre as narrativas gráficas, elas serem uma fonte possível para desenvolver objetos de pesquisa para o entendimento da história, como uma forma de incluir essas produções dentro das práticas educativas, dentro da didática. Ele também mostra sobre outras potencialidades e também demonstra sobre novos caminhos, né, para a construção do conhecimento histórico. Além disso, ele também cita sobre a pouca ou nenhuma visibilidade de produções africanas dentro do mercado editorial aqui do Brasil, e também as imposições mercadológicas, né, dentro das HQs africanas aqui no Brasil, visto que elas não são encontradas com muita facilidade, né, dentro do mercado editorial brasileiro. E é por isso também que, para você ter contatos com essas narrativas, né, que eu vou mostrar alguns sites, a gente precisa ler em outras línguas, né, como, por exemplo, o inglês, o francês, né, outras línguas. E também ele explica também como as marcas, ele explica sobre as marcas linguísticas, que são muito específicas dentro das escritas africanas. Então, por isso, para se traduzir um HQ, seria necessário ser especializado na história e na cultura africana, porque isso visa o entendimento das simbologias e também do vocabulário que é utilizado pelos autores. E outra questão importante de se considerar trabalhando com os quadrinhos africanos é em relação à oralidade. E outros trabalhos que nós realizamos também contribuem para a gente pensar nessa questão. Em 2021/1, a professora Elaine ofereceu uma optativa que chamava Narrativas Africanas Orais e Escritas. E nessa disciplina, a gente realizou uma discussão a partir do texto do Rampatebá sobre a relação entre oralidade e escrita, que a gente precisa enfatizar que não são noções contraditórias, não são pares opositores. A oralidade, ela é a produção do conhecimento, ela é a vivência, a cosmovisão, enquanto a escrita é um suporte para o conhecimento. A oralidade, ela não é absorvida pela escrita, mas pelo contrário, a escrita que foi absorvida pela oralidade. E nesse sentido, a narrativa gráfica, pensando ela como uma produção escrita, e escrita por estar fixa em um suporte, é uma ferramenta, um veículo na transmissão do conhecimento que é produzido a partir da oralidade. Ou seja, essas HQs, elas ajudam a preservar e a difundir a oralidade. Então, essa também é uma potencialidade
que a gente pensa para o uso das HQs na pesquisa e no ensino, enquanto materiais a partir do qual podemos produzir conhecimento sobre outras vivências. Aqui tem alguns exemplos, né, de HQs de super-heróis, né, especificamente, produzidos na Nigéria, né, que tem o Amadioha, tem o Eru também, são exemplos de HQs que pode se encontrar na Comic Republic. Inclusive, eu acho que eu vou fazer o compartilhamento do site aqui para vocês conhecerem melhor. E uma curiosidade, né, que tanto o professor Márcio Rodrigues ele cita no curso dele, é que o modelo norte-americano de HQ, né, que é o mais conhecido, que é o mais divulgado no nosso dia a dia, muitas vezes não se encaixa com outras histórias de super-heróis em outras partes do mundo. Então, muito do que é produzido em narrativas gráficas do mundo são inspirados nesse modelo. Porém, o herói ele se adapta a cada cultura ou a cada momento histórico. Eu vou parar o compartilhamento e aí eu vou mostrar alguns sites onde encontrá-los. É uma tela inteira para compartilhar? A janela. Pode ser também guia, Rania. Porque são 2 sites. Não, então em tela inteira, porque aí você consegue mudar. Sim, vai mostrar o seu computador inteiro, tá? Uhum. E eu acho importante a gente falar que as próprias editoras, elas deixam disponíveis essas obras. Então, esse site mesmo é da Comic Republic, que é a editora dessas HQs. Então, aí aqui também tem várias, né? São muitas. Aqui é um dos títulos. Esse site, ele são quadrinhos de super-heróis especificamente nigerianos, né? Então, aqui são alguns títulos. Eu vou abrir um para vocês verem melhor. Aqui, Alvanão, por exemplo. Aí aqui tem todas as edições, a coleção inteira, né, no caso. Aí você abre e está disponível, né, todos os títulos, a coleção inteira. Aí você pode ler online mesmo. Aquela imagem, Rania, por exemplo, a arquitetura de lagos, né? Lagos na Nigéria. Então, traz essas informações sobre as regiões, né? De onde as HQs são produzidas. Então, traz muito conhecimento, né? A gente, às vezes, não tem essas imagens do continente africano, das cidades, ou só tem uma ideia de África na cabeça. Essas HQs podem ser trabalhadas, inclusive, para isso, né? Nessas representações. Sim. E tem outro site também, que esse daqui já é mais geral. Ele tem as HQs de várias partes, né? Que também podem ser lidas online. São várias, assim, são muitas. Dá uma passada rápida aqui. Essa aqui eu acho muito interessante. É uma HQ do Egito. Só que a linguagem dela não é nem inglês, né? É uma linguagem diferente, né? Uma outra língua. Mas é bem bacana. Então,
São várias. Aí é só também clicar. Que aí já vai acessar. Aqui tá meio demorado porque a minha internet está um pouco lenta, mas aí aparece aqui HQ e vocês podem ler online. Mas deu para entender, Rania, sem problema. A Vitória está colocando o link dos sites no chat. Beleza. Então é isso, a apresentação dos 2 sites. A Vitória colocou. Isso, deixa eu interromper e vou voltar para a apresentação. Enfim, então, as próximas atividades que a gente pensa em fazer é a análise dessas HQs africanas, né? E aí, essas análises, a gente poderia fazer ela, né, com uma continuação com o trabalho no Instagram e no blog, né, continuar com o nosso Instagram, compartilhar essas análises que a gente for fazendo, e também a apresentação desses materiais para os alunos das escolas de Alfenas. E é isso. Então, deixa aqui, Rania, não precisa tirar, não. É lógico, né, que essa parte das escolas de Alfenas, a gente não chegou nem próximo, né? A ideia, né, era que a gente conseguisse articular tanto junto, né, no mesmo processo, os estudos das HQs, levantamento, fazer um banco de dados sobre essas HQs, pensar estratégias, né, de trabalho, mas fazer a análise, né, eu vou enfatizar, esse projeto, ele prima pela indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensão, inclusive com disciplinas, né, que eu vou trazendo os materiais, fazendo essa discussão, principalmente as disciplinas optativas. E exige pesquisa, né? Porque a ideia, né, o comum, né, de quem não está muito acostumado com a leitura de HQs, de narrativas gráficas, né? A gente está chamando, por enquanto, a gente está chamando de narrativas gráficas, de modo geral, porque a gente está estudando, né? A gente está teorizando sobre isso. Pensar que, por exemplo, né, o pessoal pega uma HQ e, basicamente, lê os balões de fala, lê o texto escrito, né? Desde que a gente foi alfabetizado, o texto escrito, ele se destaca, né, quando a gente vai ler alguma coisa. E nas HQs, a gente tem muita informação para além do texto escrito. O texto escrito é uma das informações. Inclusive a composição de páginas, inclusive os quadros, né, a forma como os quadros são apresentados, né? Às vezes não tem quadro. Então, a composição das páginas, tudo isso é possível de ser lido, né, numa narrativa. E, às vezes, a informação está nisso e não está no balão de texto. E existem HQs que são mudas. Aí a gente pega, por exemplo, Rania, volta no slide, por favor, que você mostra as HQs. Aqui. A gente pega representações específicas, né, de uma produção que não é a produção dos Estados Unidos, não é uma produção do Japão, que são as duas grandes indústrias, né, no mundo. Atualmente a gente tem várias, né, em vários lugares, inclusive o Brasil tem a sua produção, que tem especificidades, né? Nas representações, por exemplo, das pessoas, né? Então, a gente tem que fazer essa análise, e essa análise ela precisa estar dentro desta discussão sobre narrativas gráficas. Então, tudo é possível ler numa página de uma HQ, né? E a gente ainda vai fazer, está montando, né? As meninas olharam, elas fizeram o levantamento das HQs. Um outro desafio, né, é que essas HQs dessas regiões que
foram colonizadas pela Inglaterra e pela França, né, que hoje são países independentes, mas que ainda têm como língua oficial o inglês e francês, boa parte, né, não vou dizer que não tem outras línguas, vocês viram, por exemplo, a do Egito, boa parte né, de produção em inglês e em francês. Então, a gente tem que pensar em estratégias de levar essas HQs, mas não só levar as HQs para a escola, mas como produzir o conhecimento usando esses materiais, mesmo que eles estejam em outras línguas. Então, a gente vai ter que pensar estratégias. Mas, antes de pensar essas estratégias, a gente precisa analisar também esse material. Então, ele também exige da gente estudo, então a gente faz reuniões de estudo, faz leitura dos textos, depois estuda, e depois para fazer a análise das HQs e, por fim, pensar essa atuação nas escolas junto com os professores. A ideia é a gente trabalhar os conteúdos africanos a partir delas, né? E como esses materiais chamam muito a atenção, né? São materiais que estão na nossa sociedade, né? Principalmente os mangás atualmente, um material como esse pode chamar atenção, embora ele não seja físico, né? A gente vai ter de forma digital, mas aí a gente tem que pensar também estratégias como a gente pode fazer para disponibilizar. Gente, só um minutinho, deixa eu passar o link da reunião para o Olavo aqui, só um pouquinho. Senão eu falo duas coisas e não consigo. Só um minuto. Aqui. Pronto. Então, o que a gente ficou para fazer, né? A gente não deu conta, né? Nós já estamos em dezembro. Já mandei aqui o Rafael. A gente está em dezembro, né? Então a gente não vai conseguir fazer essa atuação. A gente poderia ter procurado os professores e ter feito isso, né? Aproveitar que está todo mundo no mundo digital e colocar? Poderíamos, né? Eu cogitei, mas não tive coragem. Em que sentido eu não tive coragem? Porque a demanda por esse ensino remoto nas escolas foi grande, e jogar isso para os professores nesse momento, acho que seria mais coisas para fazer. E a gente ainda tinha que cumprir esse processo, né, da pesquisa, dos estudos. Não dá para pegar esses materiais e simplesmente colocá-los na escola, né? A gente precisa estudá-los, porque senão a gente vai continuar trabalhando com esses materiais da forma errada, né? Lendo parcialmente, né? Lendo a partir dos balões de fala. E como esses materiais não estão em português, isso daí também seria inviabilizado. Então, a gente está pensando em estratégias. Esses dias a Rania me perguntou como é que a gente faz? Eu tenho essa dúvida. A gente pode trabalhar a tradução de alguns desses textos, mas, mais do que isso, né, a gente pode trabalhar junto com os alunos a construção dessa tradução a partir da produção de HQs que eles, né, próprios podem produzir. Não precisa ser uma leitura, não precisa traduzir para que eles possam ler, né? Eu acho que é possível trabalhar nessas, pensar estratégias, né, para levar. E isso vai ficar para o ano que vem, né? Como a Isa falou, a gente tem algumas, vamos dizer, atividades paralelas, né? E uma delas são os TCCs. E a Isa, não só a Isa faz o TCC com material, né, narrativa gráfica, ela faz de mangá, como o André também faz, né? Que o do André é outro material, mas também é mangá. Então, a gente junta tudo para fazer essa discussão, né, de maneira coletiva, e aí saem vários, vamos dizer, produtos no final, né? Pesquisa, o levantamento que a gente está fazendo das HQs africanas. A ideia, gente, é chamar atenção para essa produção. Essa produção é grande no continente africano. E, inclusive, a gente tem, vamos dizer, tem as grandes... os eventos, né, ligados às HQs no continente africano também tem, né, grandes convenções, as Comic Cons, né, que é o nome que se usa,
Isso existe no continente africano, existem grupos, né, que atuam nessa área. Então, é possível fazer vamos dizer assim, fazer essa chamada de atenção para essa produção também, porque ela chama bastante atenção dos alunos, né, dos mais jovens. Então, é um material que a gente pode trabalhar com ele, né, mas desde que a gente faça esse estudo teórico. Então, a ideia, né, as meninas querem, principalmente a Rania e a Vitória, elas querem estudar a ideia do herói aqui, né? Que herói é esse que os africanos que esses autores, quadrinistas africanos estão trabalhando? Não é o Pantera Negra, né? E o Pantera Negra, ele é um herói construído pela Marvel. Marvel é uma empresa dos Estados Unidos, né? Então, que herói é esse que está aqui nessas HQs africanas, por exemplo, né? Essa é uma pergunta. Que oralidades são veiculadas, né? São publicizadas, são intrínsecas, né? Nessas produções. Então, é nesse sentido que a gente ainda vai continuar estudando, né? A Rania e Vitória. A Isa, eu estou tirando a Isa porque a Isa ela vai se graduar, né? Então, mas ela está convidadíssima para continuar com a gente aqui, né? Não é porque, né? Mas aí também tem outros planos, né, Isa? Então, assim, gente, as atividades, né, relacionadas às HQs do Dimensões foram essas. As meninas estudaram muito, elas fizeram levantamentos, né? Eu até não consegui acompanhar a produção delas, né? A Isa nem se fala, porque ela, além de tudo, ainda está fazendo TCC, fazendo as análises dela. E além de tudo isso, a gente ainda tem a parceria com o projeto do acervo da cultura negra de Poço Fundo. Então, a gente levou a sério, né, esses 4, 5 meses, não sei, a gente trabalhou bastante, né, nos projetos, tivemos reuniões quinzenais, né, quinzenais não, às vezes até semanais, porque a gente alternava os projetos, né, com bastante estudo, participaram de cursos fora da Unifal, foram atrás de informação, participamos de palestra também relacionada aos estudos do projeto do acervo. Então, fizemos muita coisa, né? Que os slides não dão conta aqui, porque a gente tem um tempo, né, de apresentação. Vamos dizer assim, esse conjunto de atividades, então, é uma maneira de formar uma equipe. Essa foi a minha ideia para esse período. Agora, essa equipe já tem pelo menos 2 lideranças, né, que é a Rania e a Vitória, e aí a gente está aceitando quem quiser vir, né, com a gente o ano que vem, porque aí se insere nesse mundo das HQs africanas com a gente. Então, dessa parte, né, eu vou falar igual os alunos apresentando o seminário, desta parte foi isso que a gente fez. Deixa eu responder a pergunta da Larissa, né? Falasse um pouco do trabalho das oficinas, né? Assim, essas oficinas, elas têm a parceria com o projeto Dimensões, né? Porque vem desses estudos. Mas quando eu fui fazer essa oficina, eu fui convidada pela Manu e pelo Lucas. Eu acho, o Olavo me corrija se eu estiver errado, eles estavam atuando a partir do PIBID. Acho que era isso, né? E eles estavam no Samuel Engels. E aí a Manu me chamou para falar, né, das HQs. Foi numa turma de 6º ano, né? A Cris, eu não sei se a Cris está aqui, a Cristiane Ávila, que é a professora, né, dessa turma, ela também estava, e aí a gente começou, eu levei várias HQs nesse dia, e aí eu coloquei assim no meio da sala e deixei os alunos pegarem, né, para descrever o que aconteceu. E deixei os alunos pegarem os materiais. Eu já fazia isso com a literatura infantil, eu fiz várias dessas experiências em alguns lugares, inclusive fora de sala de aula, né? Então, eu tenho um mapa de tecido da África, né? Eu coloco ele no chão,
é um mapa que está lá na minha sala, não me fala. Faz tempo que eu não pego ele na mão, eu coloco e coloco os materiais em cima e deixo eles pegarem, né? Aí fica todo mundo assim, vai rasgar, vai no segundo. Não rasga, nunca rasgaram, nunca quebraram, nunca fizeram nada. E aí eles vão pegando. E aí alguns alunos começaram a mexer nesses materiais, aí alguns queriam ler, ficaram no canto lendo, outros queriam conversar. Houve interesse pelos materiais. E o material que mais fez sucesso, porque eu não levei só material relacionado à África, eu levei HQs. Mas um dos que mais chamou a atenção foi justamente a HQ do Pantera Negra, né? E aí o pessoal começou a falar, né? Os alunos, né? Do 6º ano, eles começaram a falar, olha, esse aqui é um herói africano, é um herói africano. Aí eu comecei a perguntar para eles, mas o que vocês sabem de África? Então, fui puxando, né? A partir da HQ que estava na mão deles, né? Que eles estavam vendo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o papo chegou nesse ponto, né? Que eu acabei de destacar. O Pantera Negra, ele não é um herói africano, ele é um herói da Marvel, que tem uma representação, né? Positiva, autoafirmativa, né? De África e dos afrodescendentes. Mas aí, por exemplo, eu fui perguntando sobre aquela organização de Wakanda, por que o Wakanda é o grande reino que detém um minério super valorizado, o que são as tribos que eles falam, né? Então, aí eu puxei aquela discussão que os alunos que já fizeram aula comigo, do checklist civilizacional, logicamente. Claro que eu fiz uma explicação, não falando do filme, mas eu fiz essa explicação. Por que estão chamando de tribo aqui? Por que o Wakanda é reino? Por que ele tem rei e aqui não tem? Então, eu fui fazendo essas discussões com os alunos. E aí, eles começaram, pela HQ, eles conseguiram fazer essa discussão. Então, foi boa. Por quê? Porque depois, isso foi um pouco antes daquela nossa apresentação no Laboratório de História. Você vai lembrar, Larissa, que a gente fez a apresentação para as escolas. Nós fizemos isso em 2 ocasiões, se eu me lembro. Bem me lembro, foi 2019, isso foi. Foi, porque você já estava, né? Então, lá, naquelas semanas, ou foi na Semana de História, não me lembro, alguns alunos, justamente dessa turma do Samuel Engels, veio para o laboratório, e eles foram direto nos materiais, né, que eles já tinham visto na aula. Então, aquilo já tinha despertado neles alguma, vamos dizer assim, eu vou dizer curiosidade, mas não é a melhor palavra, né? Então, despertou um interesse para poder estudar. Então, naquele momento, né, eu vi isso, foi isso mesmo, Lau. Eu vi que era importante, né, levar esse material para as escolas, porque tinha uma demanda, ou tinha, pelo menos, né, essa vontade. Só que são materiais caros, né? A gente tem que saber disso, né? HQ no Brasil, mangá, isso não é, né? Não é algo barato, né? Então, a gente tem que criar estratégias para trabalhar com esses materiais, né? O preço da HQ do Pantera Negra é um absurdo, né? Mas é possível tratar de questões africanas a partir desses materiais, é isso que eu quero dizer. Tem potencial. E esse potencial, Larissa, né, respondendo à questão da sua oficina, da oficina que você está me perguntando, esse potencial, ele vem justamente das provocações que a narrativa, né, imagens, texto, tudo que está lá, né, elas geram. Né? A própria narrativa que está lá, né? A própria representação do corpo negro, né? Então, tudo isso é possível trabalhar, mas é possível trabalhar a oralidade. Existe uma HQ do Pantera Negra que eu tenho certeza que parte do discurso de um personagem lá é o texto do Rampatebá. Por que eu tenho certeza? Porque o autor é o Ta-Nehisi Coates, e o Ta-Nehisi Coates, ele é um intelectual afro-americano e que com certeza leu o Rampatebá. Então, eu consigo localizar o discurso do Rampatebá na voz de um dos anciãos lá, que estão numa das tramas do Pantera Negra. Então, essa convergência, vamos dizer assim, entre teoria e esses materiais, também é possível verificar, né?
Então, tem muito potencial, né? Então, o que a gente precisa é fazer isso. Tem uma parte desse trabalho que não é só pegar as HQs e levar para a escola. Essa oficina, ela me serviu para me atentar para isso, né? Então, Olavo, aí você já está aqui, eu já te falo. Essa experiência, né? Ela foi uma experiência boa para os alunos do PIBID, mas foi boa para mim que consegui fazer isso, né? Ter uma experiência direta com os alunos na escola. E eu vi que é bem interessante. Então, se pega uma HQ dessa, né? Por exemplo, aqui está projetada, a gente tem muita coisa que pode trabalhar, né? Inclusive, a gente tem as HQs no Brasil que trazem muitas histórias de orixás, né? Orixás como heróis também. Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar com esses materiais, né? E as meninas estão afim de fazer isso. Então, a gente está pensando tanto nas dimensões da história pública e do ensino de história, né? Então, também levar isso para o Instagram, né? Para o trabalho lá do Resistindo nas Narrativas, levar para outras produções, né? Fazer essa, vamos dizer, dimensão da história pública, que é a divulgação histórica, mas trabalhar também nas escolas, né? Então, como a gente vai ter, né, agora a curricularização da extensão, talvez essa seja uma das atividades que a gente possa desenvolver, né, nesses próximos anos aqui, né, que a gente vai levar para frente agora. Então, esse conjunto de atividades, né, relacionadas às HQs, elas estão nesse pé, né? Se for pensar na extensão, faltou, né? Faltou a gente conseguir produzir lá junto, né? Na dialogia com o público. Mas a gente, de alguma forma, estamos num processo, né, meninas? Estamos estudando, estamos aproveitando esse tempo para poder realizar, né, essa fase, né, de formação. Nisso, relacionado é isso. Só que nós não fizemos só isso, né? A gente fez mais coisas, né? Rânia, Vitória e Isabela. Como eu disse no início, né? Pode deixar projetado, porque elas são belíssimas, né? As imagens, Rânia. Então, depois, quando a gente terminar, a gente para. Fizemos, Lívia. Na parceria, né, com o projeto Acervo da Cultura Negra em Poço... Eu estou falando certo, Lívia, o título do projeto? Agora, isso. Acho que até eu esqueço o nome. É o Acervo da Cultura Negra com Gadeira de Poço Fundo, né? Mas a gente fala acervo. Acervo. Então, então, nessa parceria, né, as meninas também participaram, né, das reuniões de estudo estudos para a gente fazer esse trabalho com os grupos de Congada, com a Congada, né, de São... Olha, eu estou falando tudo errado hoje, entendeu? De São Benedito, né, lá de Poço Fundo. Esse projeto tem uma parceria... Amanhã, o Felipe, amanhã de manhã já deixa o convite, né? Nós vamos fazer a discussão sobre esse projeto específico, mas, em termos gerais, é uma parceria com a Prefeitura de Poço Fundo, né? O nosso aluno, o Fabrício, ele tem essa relação com a Prefeitura, ele atua na Prefeitura, né? Era estagiário, agora ele tem outra função lá. E aí a gente também atuou nessas atividades. O que nós fizemos, né? As meninas, como elas não estão em Alfenas, né? Elas participaram da mesma forma que elas participaram das atividades relacionadas às HQs, elas participaram das reuniões de estudo e de planejamento, porque há um mês, há uns 15 dias, nós conseguimos ir para Poço Fundo fazer entrevistas. Já deixo aqui de antemão dito que nós assinamos termos de responsabilidade para fazer isso junto à PROEX, né? E aí, nesse caso, fomos, né? A Lívia, Fabrício, que já estava lá, né, na cidade, então ele não...
e o Felipe e eu. E nós fizemos algumas entrevistas, né? A gente fez bastante entrevista com os congadeiros, né, da cidade, e também com uma benzedeira, a dona Tiana, né? Aí, agora, nós temos outras fases do trabalho, que é, neste momento, né, que está sendo realizada, que até o Felipe agradeceu às meninas, que são as transcrições dessas entrevistas. Então, Rânia, Vitória e Isabela estão também contribuindo com as transcrições das entrevistas, e depois, certamente, vão contribuir com as análises, né, porque a gente vai fazer um documentário, né, Lívia? E aí, esse trabalho também foi feito por nós. O que a gente conseguiu fazer, além de tudo, a gente trabalhou em aulas, a gente fez outras coisas também, né? Nas disciplinas. Então, assim, o projeto, esse ano, embora o período fosse curto, né? Porque a gente começou na metade do ano, eu acho que trabalhou como se estivesse trabalhando um ano inteiro, né? Então, embora a gente não tenha conseguido, de fato, efetivar a extensão, né, especialmente nessas atividades relacionadas a HQs, que é produzir junto com o público, né, na dialogia, né, no dialógico, a gente não conseguiu essa dimensão, mas a gente estudou muito, a gente fez levantamentos, né, de materiais, discutimos bibliografia, e aí agora a gente tem que dar vazão a tudo isso, né? No ano de 2022, certamente é algo que nós vamos continuar. Agora, eu estou aqui quebrando a cabeça junto com a Lívia, como é que a gente vai fazer tudo isso sem sobrecarregar os alunos, né? Então, a gente tem que pensar. Lívia, o sonho da Lívia é que as meninas produzam uma HQ sobre a Congada de Poço Fundo. Eu acho que tem potencial para isso. Pensa que lindeza, gente. Tem potencial para isso, né? Mas vamos ver até onde a gente chega. A gente precisava de alguém, já que alguém comentou aí por último no chat, precisava de alguém que consegue desenhar, ter bom gosto, assim, design, sabe? Essas coisas a gente tem. Isso. Então, né, Larissa? Aí, o que cabe agora, né? Já estamos quase uma hora da mesa, pensarmos, né, juntos agora os próximos passos do projeto, né? Do projeto veiculado, né, no programa de História Pública. Olavo, esse é o sonho, né? A gente conseguir ir para as escolas e fazer isso, porque tem muito aluno, né, nas escolas que eu acho que iam pirar, né, fazendo HQs. Eu acho que... coloca a Larissa lá no grupo dos projetos, né? Eu acho que é interessante. Inclusive, essa é uma das ideias, né? A leitura das HQs, mesmo que elas estejam em outras línguas, né? No caso das HQs africanas levantadas, é possível a gente fazer essa leitura e uma releitura a partir da produção dos próprios alunos, né? Há algumas ideias nesse sentido que eu não sei ainda estruturar em fala para você, mas essa é a ideia, a gente ir para a escola, né? Para as escolas. Eu tenho certeza que eu tenho uma parceria no Samuel, isso eu acho que que a gente vai conseguir manter, né? E aí vamos ver outros lugares para a gente atuar. Mas no próprio, junto à Congada, tem muita criança também, né, Lívia? A gente ficou sabendo, né? As crianças participam ativamente na Congada. Então, eles também podem produzir a HQ que a Lívia quer, que ela tem essa ideia, né? Então, a gente está pensando nessa junção de atividades para a produção de recursos didáticos, levantamento da história, né, dessas comunidades negras do sul de Minas. A gente vai estar querendo ir para outras regiões. Janine, não sei se está aqui, mas, por exemplo, Serrania, né, uma outra cidade, talvez seja próxima, não sei ainda. Então, a gente tem muita ideia e a gente precisa, assim, de parcerias, né? Então, Olavo,
vem com a gente. Quem quiser, né? Então, é isso, né? E aí o que cabe agora é pensar exatamente, né? Traçar as estratégias para fazer essa, vamos dizer, estruturando um projeto para o ano que vem, né? Já deixando amarrado, né? Com o LHP, né? Continuando dentro desse conjunto de atividades que a gente está fazendo, né? Que a gente já começou o ano passado e que a gente está fazendo esse ano, né? E aí a gente vai construindo juntos, né? Que é o que eu mais gosto. Então, eu pensei nisso, né? Pensei na continuação do levantamento das HQs africanas, né? Pensando agora no próximo período, a análise dessas HQs, agora as já levantadas pela Rânia, pela Vitória e pela Isa, montar uma espécie de banco de dados, não sei se esse banco de, não é uma coisa, vamos dizer, quando eu falo banco de dados, é um lugar para a gente conseguir a informação, um tipo de repositório, mas não é algo tão formal assim, né? Continuar os estudos teóricos, né, sobre as HQs, que a gente não terminou aquele texto do Groestin ainda, né, o Groestin, e fazer, de fato, a análise das HQs, que isso ainda a gente também não fez, a gente fez levantamentos, né, e afins. Este know-how, vamos dizer assim, né, essa produção de conhecimento, eu tenho certeza que vai propiciar lá na frente a produção das próprias HQs, né? Então, eu acho que é bem potente. E aí, a nossa conversa, né, a partir desse projeto junto, né, sobre as comunidades negras no sul de Minas, que a gente vai fazer melhor amanhã, é a ideia de criar também um acervo, né? E por exemplo, a análise, né, dessas HQs, a produção de estratégias de trabalho dessas HQs nas escolas também podem compor esse acervo. Então, a gente está pensando como que a gente vai fazer para dar vazão a tudo isso, né? É algo que a gente está construindo, né, Lívia? Então, a ideia é fazer esse conjunto de atividades em parceria, 2 projetos funcionando para a gente ter mais bolsistas, né? Então, a gente vai continuar inscrevendo 2 projetos, a ideia não é juntar os projetos, especialmente para que a gente possa ter mais financiamento, possibilidade de termos bolsistas, né? Então, essa é uma das ideias. Fala aí, Lívia, por favor. Não, eu vou falar rapidinho. Eu acho que é uma coisa interessante, que é bom pegar a chave, o gancho do que você falou, Elaine, é que eu acho que a gente conseguiu. É muito bom chegar no fim do ano e ver o tanto que a gente trabalhou, né, gente? E as meninas, assim, eu estou impactadas porque elas estiveram em 2 projetos, porque elas deram conta dos HQs que não estavam lá no acervo, vou chamar de acervo, é o da Congada em Poço Fundo, que amanhã o Felipe vai apresentar melhor, junto com o Fabrício, o Giovanni, Rafaela, enfim, nós, porque é uma equipe grande, mas que a gente usou e a gente conseguiu produzir juntos e, ao mesmo tempo, cada um com a sua especificidade, caminhos, mas com o mesmo debate teórico. Eu acho que isso também é importante de frisar, né, Elaine? Nós fizemos, eu tenho certeza que esse projeto, já que se alguém ainda tem dúvida da indissociabilidade na universidade, de que pesquisa, ensino e extensão dá para se fazer junto, eu acho que foi um bom experimento, Elaine, porque nós fizemos pesquisa, ensino e extensão. E a gente fez, né, assim, em pouco tempo. Assim, o tempo foi muito curto. E acho que a gente produziu bastante. Então, acho que é isso. Fiquei pensando que o quanto que a gente conseguiu, nessas temáticas que se ligam ao que é África e ao que é afro-brasileiro, encontrar aquilo que pode ser conectado, né, Elaine? Sim. E assim, gente, eu joguei a ideia do HQ das Congadas para essas meninas não me deixarem, né? Porque elas são maravilhosas, né? Mas o Olavo já deu a dica, a gente vai fazer isso na escola, Elaine. Lá em Poço Fundo com o Fabrício, aí a gente vai para lá.
Eu penso muito em trabalhar com as crianças da Congada, né? Aquele dia me deixou com bastante vontade de trabalhar com elas, né? E elas nas escolas, né? Elas estão... Exato, Não tem muito segredo sobre isso. Então, assim, gente, para quem não conhecia o projeto faz isso. Antes, a gente tem uma produção, inclusive, de publicação de artigos e de TCCs finalizados, com análise de literatura infantil, com temáticas africanas, literatura infanto-juvenil também. Então, esse é outro material que a gente também tem na produção do projeto, né? Eu vou pôr um link aqui para vocês, que é do site do Projeto de Dimensões Africanas. Esse site está defasadíssimo, mas neste link aqui específico, a gente tem algumas resenhas produzidas pelos alunos ao longo do tempo, de algumas obras de literatura infantil, com temáticas africanas e afrodescendentes também. O site é uma das atividades que a gente precisa retomar, né? Em algum momento a gente precisa alimentar, e tem muito material para alimentá-lo. E aí vocês vão ver, né? Depois vocês clicarem nas outras abas, que a gente não completou. E tem muita coisa para inserir lá. E aí é isso, né? No final das contas, a gente tem muita ideia, a gente tem já muito trabalho pronto, feito, ou muito trabalho, melhor dizendo, pronto, não, melhor em desenvolvimento, e a gente está aceitando parcerias, aceitando alunos interessados, né? E aí a gente vai fazer essa chamada para o ano que vem. Diga, Olavo, por favor. Não, é exatamente isso que você acabou de falar. Em primeiro lugar, boa tarde, gente. Peço mil desculpas pelo atraso. Eu estou aqui num ambiente adaptado, né? Eu estou na casa da minha mãe, não estou na minha casa. E, bom, enfim, aí eu atrasei um pouco. Mas o que eu ia falar é que, sim, é tanto trabalho bom e tanto trabalho a ser feito, que eu acho que seria importante pensar em parcerias institucionais, sabe? Com outras universidades, com outras escolas, porque vocês estão fazendo uma coisa muito, muito grande, né? E muito bacana também. Eu fiquei pensando, por exemplo, nessa quantidade de estudantes. Eu tenho, por exemplo, um filho de 13 anos que adora desenhar, né? Desenhar em estilo HQ. E de repente não precisa ser alguém de Poço Fundo para fazer esse desenho, né? Não estou falando que seja o meu filho, acho que ele é meio tímido, mas assim, pode ser pessoas de outras escolas do sul de Minas que entendem essa cultura, que estão de uma certa forma partícipes desse contexto, né, desse espaço. Então seria... e outras universidades, né, do sul de Minas também, que tem essas expressões culturais, e não só do sul de Minas, mas você tem lá, a gente tem colegas em Diamantina, né, em Ouro Preto, tem colegas em Juiz de Fora. Então, eu acho que é um trabalho que precisa ser divulgado mais, e também eu fico pensando assim, a gente, na Unifol, começam coisas muito bacanas e às vezes a gente não consegue mais porque a gente somos muito poucos, né? E a gente precisava encontrar jeito de dividir isso com outras pessoas, né? Não sei como, mas eu acho que seria bacana se a gente encontrasse parcerias, sabe? Institucionais e para aumentar esse trem aí, porque é muito legal. Parabéns. Obrigado, Lavo. Assim, foi pensando nisso que eu aderi ao projeto do LHP, né? Porque eu acho que, institucionalizando o LHP, a gente consegue fazer essa parceria com mais facilidade. Então, por exemplo, o curso, né, das oficinas que estão ocorrendo às 17h30, pensando a pós-graduação também, né? Alunos que vão para pós,
que também podem, né, atuar com esses materiais, claro, com a especificidade da área de concentração, pensar que se a gente conseguir vamos dizer, uma confluência, né, essa palavra não é à toa, uma confluência entre graduação, pós, laboratório, história pública, grupo de pesquisa e, sei lá, iniciação científica, disciplinas, e aí isso ficar bastante forte, a gente consegue fazer parcerias interinstitucionais, né? Porque eu já tentei essas parcerias de maneira individual, e elas aconteceram em certo momento, né, com algumas pessoas, né? Uma delas foi o Washington, né, da UERJ, que esteve aqui em 2019, 2018. Desculpem, gente, eu estou perdida no tempo. Mas 2019, obrigada, Larissa. Larissa vai me lembrando. Ou com a professora Raquel, né, que é a professora foi monitora, tá bom. Foi professora lá da Unicamp, né, do curso de História da Unicamp. Também a gente fez alguns trabalhos juntas, fomos para alguns eventos, né? Fomos para Pernambuco, e quando eu falo fomos para Pernambuco, nós fomos para o interior de Pernambuco, a gente foi para Garanhuns, né? Para a Universidade Estadual do Pernambuco, a gente foi lá ver o PIBID, porque a gente é apaixonada por esse projeto, né? Que é o PIBID, e aí a gente encontrou o pessoal lá do PIBID de lá, trabalhando, né? Com as comunidades indígenas, com as comunidades negras, né? E aí a gente levou, e eu falei também do projeto Dimensões. Eu tentei, ao longo do tempo, fazer essas parcerias, mas eu acho que as primeiras parcerias têm que ser dentro da Unifal, né? Então, por isso, eu vejo o LHP com essa força institucional. E agora a gente tem o NEABI também, né, Lívia, que talvez agora, né, que a gente esteja estruturando também a pesquisa dentro do NEABI, essa também seja uma outra parceria dentro da Unifal. Então, eu penso muito nisso, Olavo, porque tem que dar vazão, né? Porque senão a gente não consegue. Eu tenho uma reflexão sobre literatura infantil que é muito importante, relacionada com as temáticas africanas, né? Essa literatura infantil que chega no Brasil, veiculando África, ela tem muitos problemas, não é só de conteúdo, ela tem problemas éticos, né? De um processo de recolha de conhecimento que é muito parecido com o processo colonial, em que as pessoas vão para o continente africano, recolhem tradições orais, não contextualizam essas tradições orais, transcrevem, vêm para o Brasil, publicam os livros com seus nomes, né, com a autoria, ganham direitos autorais e não dão, né, nenhuma... não trabalham, eles estereotipam, né? Continuam reforçando estereótipos africanos. E mais que isso, infantilizam as tradições orais. Então, tem todo esse conjunto de materiais com pesquisas prontas, né? Que também precisa ser colocada, né? Para frente, né? Para divulgação também. E eu penso muito, né? Em fazer parcerias. Então, acho que eu ganhei demais com a chegada da Lívia, né, no curso também, né, porque é uma parceria bastante importante para mim, né, deu vamos dizer assim, me deu força também. Foi falando que a gente só... Gente, olha que emoção, Elaine, eu é que tenho que falar, né, o tanto que eu aprendo e aprendi, está sendo maravilhoso. Eu já te cortei, porque eu vou ter que sair, eu tenho uma banca 3h15. Vai lá. Mas é isso, está sendo incrível, eu só estou aprendendo. Rânia, Isabela e Vitória são maravilhosas, assim, e todo o restante, né? Porque as 3 que apresentaram. E a gente está sempre aprendendo com você, Elaine. Acho que é isso, a gente precisa dessa sua... Porque é mais do que o debate teórico que eu falei que foi fundamental para nossos projetos caminharem juntos, mas mais que isso, né?
a gente pôs a mão na massa, a gente pegou a estrada, a gente sobre construir muito juntas e muito na parceria. Então, eu só tenho a agradecer. Eu estou super feliz com os nossos projetos. Parece 2 filhos, né, Elaine? Eles dão trabalho. Eles dão trabalho, mas dão Apesar orgulho. que eu não posso ser injusta, porque esse das HQs eu recebi assim, ó. Tá aí, né? Ana, Vitória e Isa me trouxeram. Assim. Não, eu levei susto por isso. Eu falei, meu Deus, essas meninas ainda estavam fazendo isso, além de fazer tudo que a gente fez no acervo. Sim, mas é isso, ó. Vou ter que deixar vocês. Mas Beleza. amanhã eu botei o convite aqui. A Elaine vai acordar cedo amanhã, gente. 9 da manhã a gente vai estar na mesa do acervo. O Felipe vai contar mais também. E aí a gente se vê. Obrigada, tá? Obrigada, Lívia. Beijos. Se vê amanhã. Então é isso, né? Se vocês tiverem mais perguntas para a gente, podem também falar com as meninas, porque elas conhecem muito mais esse material, né, das HQs africanas do que eu, né? Elas olharam muito mais do que eu olhei, elas leram. Então, elas estão aproveitando para fazer proficiência em inglês, né? Para poder ler os textos. Então, elas estão estudando inglês ainda. Então, é isso, gente. Não sei, Pode falar, Luiz. Boa tarde, gente. Tarde. Parabéns, viu, meninas, pelo trabalho lindo que vocês estão desenvolvendo. A Elaine sempre com projetos para lá de interessantes, mas sobretudo competentes, né? E extremamente importantes também, né? Sabemos o quanto que esse tipo de material tem um potencial enorme, né, para a comunicação do conhecimento histórico e principalmente para o ensino de história, né? Então, estão todas de parabéns, tá? O que eu queria saber de vocês é o seguinte, né? Nesse período de pandemia, qual está sendo ou quais estão sendo as principais dificuldades que vocês estão encontrando para desenvolver as atividades de extensão e institucionalmente, né, quais são as limitações que vocês estão encontrando para desenvolver as atividades de vocês? Eu faço essa pergunta, assim, com interesse particular de refletir sobre as práticas do Novas Mídias, né, que é o projeto que eu coordeno, porque lá estamos encontrando muita dificuldade para executar aquelas atividades que havíamos planejado, né? Então, aproveitando isso como um momento de troca, né, de partilha das nossas experiências, né, eu queria ouvi-las nesse sentido. Obrigado, viu? Acho que vocês precisam responder, Rânia, Vitória e Isa, né? A grande dificuldade, Luiz, eu já falei, é a impossibilidade de trabalhar diretamente na escola, mas isso não é também porque alguém disse não para a gente, é porque eu também não fui atrás da escola. Eu tenho parceria com algumas professoras, mas esse foi o grande empecilho. E aí eu tomei como ideia para esses meses formar mesmo as meninas para o ano que vem, porque elas vão liderar o grupo que vai vir, né? Vão me ajudar nessa tarefa da gente continuar esse trabalho. Agora, elas podem falar das dificuldades, né, desse processo das atividades que elas realizaram. Vai lá, Vitória. Bom, primeiro, muito obrigada, Saber. E, assim, a primeira dificuldade realmente é isso, que a gente... Porque eu acho que não faria sentido a gente fazer essa divulgação pelo EAD com os alunos, pelo ensino remoto. Porque tem muito da discussão e eu sinto, pelo menos participando do PIBID, eu sinto que eles não estão tão engajados nesse processo. Uma dificuldade também é todo esse tempo de exposição às telas, né, que a gente tem que ficar. Então, é algo muito cansativo às vezes, mas eu acredito que como eu, a Isabela, a Rânia, a Elaine, a gente se uniu em um grupo mesmo, então tem tornado um pouco menos solitário, pelo menos. Mas a pandemia
não tá fácil para ninguém, né? Mas eu sinto que essa foi a minha principal dificuldade, ficar tanto tempo na frente do computador sem poder discutir de um jeito que seja todo mundo sentado, porque essa era o que a gente queria, né? Todo mundo sentado, conversando, mas infelizmente não dá. Pelo menos essa foi a minha dificuldade, não sei das meninas. Isa ou Rânia, se quiserem falar. Obrigada, Vitória. Complementando. Opa, peraí. Pode falar. Joquempu, vai. Não, só complementar mesmo o que a Vitória falou, né? Principalmente nessa questão também de que a gente está no ensino remoto, a gente está no Meet, e você não vê muito a cara das pessoas no Meet, né? Geralmente você vê mais as fotos, assim, você não sabe a reação que a reação das pessoas quando a gente mostra um trabalho, então aí fica meio assim, sabe? Mas complementando. Quem é professor não sabe disso. Quem é professor não sabe disso. Você dá aula, tá todo mundo com a câmera apontada, aí você fala, será que eu estou falando? A pessoa está entendendo o que eu estou falando? Então, essa é uma das dificuldades mesmo. Eu entendo. Assim, eu também não costumo abrir muita câmera, não, vou ser sincera, mas eu sei que isso é uma dificuldade para a maioria dos professores e tal. Eu também queria... uma das dificuldades, eu até falei com a Elaine também, que ela até falou aqui, essa questão de que as HQs, elas, por não ter divulgação, o mercado editorial do Brasil não ter essa divulgação, tem o empecilho da língua, né? A maioria das HQs, elas estão em inglês, então a gente precisaria ir... Ou francês, então a gente precisaria ir... uma outra língua, né? Não português, mas o inglês, o francês... E essa questão de como que a gente introduziria essas HQs nas escolas, né? Justamente por causa dessa dificuldade aí, essa barreira linguística aí que a gente encontra. Mas, no mais, é isso mesmo. Acho que é algumas dificuldades que eu encontrei. Vai lá, Isa. Obrigada, Rânia. Eu agradeço saber pelos elogios ao nosso trabalho. Eu me sinto totalmente contemplada pela fala das meninas na questão da dificuldade, desde dificuldade técnica, né, com os equipamentos. A gente acompanhou a saga da Rani lutando com o computador dela nesse processo. A adaptação a voltar à rotina, a gente que teve que fazer o deslocamento de voltar para casa, e eu não sei se ainda me habituei totalmente ao EAD. A questão das telas, eu ainda tenho muita dificuldade em ler coisas online, pela questão de luz, problema de dor de cabeça é uma coisa assim habitual agora, ainda mais quando a gente trabalha com HQ, que tem aquela letra miudinha, às vezes a gente não acha o material em uma resolução tão legal. E a própria dificuldade de concentração, e uma questão que a Vitória comentou, eu acho, e eu não estava pensando sobre isso, mas na hora eu falei assim, gente, é um processo muito solitário, mas essa comunicação que a gente foi mantendo durante todo esse processo foi ajudando. A gente reunia para conversar sobre a apresentação, para conversar sobre uma coisa técnica, e quando veio já tinha passado uma hora, a gente estava só conversando. Então também teve as dificuldades, mas também teve a forma como a gente precisou lidar, e esse também foi um processo que eu acho que amadureceu muito o nosso trabalho. Com todas essas dificuldades, saber, ainda produzir tudo isso, né? Então, realmente, eu tenho muito orgulho delas, porque é isso, né? E a gente estava estudando um texto bem difícil, né? Teoricamente difícil, e elas enfrentaram essa leitura, a gente ainda vai continuar, né? Mas por minha causa que a gente não continuou, que eu não estou dando conta de tudo para fazer, então, né? Eu parei um pouco com as reuniões. Se o André estiver aí, mais os outros agregados, a gente vai continuar, viu? Só estou avisando porque a gente tem outros alunos que participam das discussões, mas não necessariamente do projeto. Então também pode acontecer isso, né? Vocês podem vir fazer os estudos junto com a gente, participar das reuniões, das leituras, né?
Mas seria bacana também participar do projeto. Então é isso, né? A gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem muitas ideias e materiais, né, para fazer isso. Então a gente tem, acho que tem um caminho promissor, vamos dizer assim, né? É isso. Acho que a gente tinha para falar, meninas. Vocês querem falar mais alguma coisa? A Isa disse que quer ficar mais um semestre, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Rafael, a gente pode reprovar a Isabela, né? O que você acha? Estamos aí para colaborar com o processo. É nada, a Isabela tirou notona do Rafael no TCC1. Tá, mas se for para reprovar, a gente dá um jeito. Dá um jeito. Não, agora ela morre. Imagina. Tô brincando, Isabela. Não vai passar mal. É isso, gente. Ainda mais comigo, Elaine. Fala isso comigo. Eles já têm pesadelo. Já ouvi gente em mesa na semana de história falando: professor, eu tenho trauma desde o primeiro dia de aula. Eu lembro dos egressos, né? Dos é. egressos. O Rafael. Aí depois eles reemendavam. Mas eu aprendi bastante. Gente, a gente está aqui, ó, à disposição. Se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem saber dos contatos, os contatos somos nós, né? Então, Matheus está aí, Matheus, você não vai falar porque o Matheus é também um agregado dos estudos das narrativas gráficas. O Felipe não gosta de HQs e mangás, então ele não faz parte dos estudos. Né, Felipe? É isso. Você foi excluído. Não, ele que se auto-excluiu. Fui eu, não. Não me excluí, não, mas eu tô aqui já em condição de ansiedade para amanhã, então prefiro ficar só ouvindo. Ele disse que não vai fazer pergunta nenhuma porque ele não quer ser questionado amanhã. Olha, eu não falei isso, não. Coitado dele. Falou, e ainda em áudio eu posso colocar aqui. Então é isso, gente. Obrigada, Cris. Então a gente pode terminar, Rafael, se você Tá bom. quiser. Muito obrigada, viu, por vocês terem